Boa noite. O rompimento de uma tubulação num dos trechos das obras do VLT deixou o centro de Santos sem água nessa tarde. O MP e a defesa da Procuradora-Geral de Registro, agredida pelo colega, tentam evitar que Demétrios Oliveira Macedo fique numa sala separada na prisão. A Polícia Civil apresentou o balanço de mais uma operação de combate ao crime na Baixada e no Vale. 90 pessoas foram presas. Hoje faz 7 anos que Luan Oshiro morreu por causa de um celular. O pai dele reencontrou socorristas que tentaram salvar o filho e alertou sobre os trotes contra o SAMU. Saiu o resultado de mais uma pesquisa do Datafolha para o governo do estado. Esses são os destaques dessa quarta-feira. O centro de Santos ficou sem água. Isso aconteceu por causa do rompimento de uma tubulação no trecho das obras do VLT. O vazamento atingiu e interditou várias ruas. De repente, o trecho da obra do VLT na rua Amador Bueno se transformou num piscinão. O vazamento era tão extenso que atingiu vários pontos do centro. Chegou até a rua João Pessoa e uma paralela, a Vasconcelos Tavares, que também ficou cheia. Funcionários da Sabesp tentavam fazer os reparos e descobrir de onde veio o vazamento. Até uma escavadeira foi usada. O centro de Santos ficou sem água e alguns comerciantes decidiram fechar as portas mais cedo. Como o vazamento foi muito perto da hora do almoço, ficou muito mais complicado para quem trabalha com alimentação. Os comerciantes não tinham água para preparar o almoço, para lavar a louça e contabilizaram o prejuízo. Aqui a gente precisa d'água porque o estabelecimento de café, né? E tá um transtorno aqui. O jeito foi comprar galões de água. Perdemos muito cliente hoje, porque o cliente vem para tomar o café e teve que ir embora, né? Aí tivemos que improvisar agora com um galão de água para poder ligar a máquina, né? E conseguir lavar a louça. Nessa lanchonete que fica na João Pessoa com a Praça dos Andradas, ninguém conseguia entrar ou sair. Yara é balconista dessa outra lanchonete que fica na rua Amador Bueno. E o local, que costuma ficar cheio, estava sem ninguém. O movimento já está nada aquelas coisas devido por causa da obra. Aí agora sem água, o que a gente pode fazer agora? Temos que esperar e aguardar, né? Eles vão dizer que vai chegar logo, mas aquele logo deles é só amanhã, né? A situação da Wilde era a mesma. Dona desse restaurante na Amador Bueno, ela também estava sofrendo sem conseguir atender e sem saber a quem recorrer. O movimento caiu mais ainda porque não estava bom. Não sei para quem que está bem isso aí, porque isso aqui atrapalhou muito. E olha aqui na minha porta, olha aqui o transtorno, não passa carro, não passa ninguém. E o nosso movimento caiu muito devido a isso aí. Quem pegou o túnel sentido centro encontrou tudo interditado na Praça dos Andradas. Os carros eram obrigados a virar na Avenida São Francisco. A obra de reparo seguiu por toda a tarde e era possível ver que aos poucos a água foi escoando. A gente conversa agora ao vivo com a Thaís Roso, que está no local onde aconteceu o vazamento. Boa noite, Thaís. O abastecimento já foi normalizado? Oi, Melissa. Ainda não, mas segundo os funcionários da Sabesp, isso já está para acontecer. Eles já pediram para relegar a água e eles disseram que em meia hora, 1 hora no máximo, o abastecimento já deve estar normalizado. A gente segue aqui no local onde aconteceu o vazamento. A gente está bem aqui na Praça dos Andradas, esquina com a rua Amador Bueno. E agora eles conseguiram, durante a tarde, né, já arrumar. Vocês conseguem ver que já não tem mais água, não tem mais vazamento aqui, como nós mostramos na matéria. Agora eles já fizeram esse reparo emergencial e estão já refazendo o asfalto, né? Recapeando o asfalto, porque a escavadeira, como nós mostramos, precisou tirar um pedaço do asfalto para que esse reparo fosse feito, mas eles me disseram que em mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, o asfalto já deve estar normalizado e aí sim o trânsito já começa a fluir por aqui. Eu vou pedir para o Leandro Guedes mostrar aqui do nosso outro lado, porque segue essa interdição. Agentes da CT continuam aqui no local.
E lá no túnel, o pessoal que vem da praia aqui para o centro, eles continuam obrigados a virar lá na Avenida São Francisco. Por enquanto, então, a orientação é virar lá, não pode vir para cá. Quem precisa ir para São Paulo, por exemplo, tem que ir direto pela Rua João Pessoa. E mais uma última informação, quem tiver algum problema, não tiver o reabastecimento de água, a Sabesp disponibilizou o número 195 e é só entrar em contato com eles. Melissa? Obrigada, Thaís, pelas informações. E o Ministério Público e a defesa da Procuradora-Geral, que foi agredida pelo colega de trabalho na Prefeitura de Registro, tentam evitar que Demétrios Oliveira Macedo seja transferido para uma sala separada na prisão. Eles pedem uma posição da OAB sobre a situação do agressor, que está com a inscrição suspensa, o que impediria essa transferência. Demétrios segue preso em Tremembé, no interior de São Paulo. Outras informações estão na reportagem do G1. E a Polícia Civil apresentou hoje à tarde o balanço de mais uma operação para combater o crime em 24 cidades da Baixada e do Vale. A Adriana Coutinho traz os detalhes para a gente. Boa noite, Adriana. Oi, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Durante a operação, que durou 24 horas, 149 pessoas foram levadas às delegacias da região, 90 ficaram presas, 80 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia também apreendeu veículos, armas e drogas, entre elas 255 litros de lança-perfume, máquinas caça-níqueis e também 154 cigarros eletrônicos, o que é proibida a venda por lei, principalmente pela Anvisa. Uma pessoa foi presa, o dono desse estabelecimento comercial de uma tabacaria que fica no Gonzaga, em Santos. Em Cubatão, 3 criminosos também foram presos. A polícia desmantelou uma quadrilha que é apontada de furtar produtos, grãos, entre açúcar, milho e soja, dos vagões dos trens que passam pela linha férrea que corta a cidade de Cubatão. Aliás, desde junho, 13 pessoas já foram presas por esse crime. Durante a coletiva de imprensa, o delegado responsável pelas investigações deu mais detalhes. Vamos ouvir. Os policiais, eles levantando esses pontos de maior incidência, eles realizaram uma campana no local, conseguiram avistar o veículo, um veículo van, com 3 indivíduos se movimentando ao lado da composição. A composição parou durante alguns minutos, né? E assim que o veículo saiu de lá, acessou a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, os policiais abordaram e conseguiram aí prender 3 indivíduos em flagrante pelo furto qualificado, uma carga aí de 900 quilos de milho. Em Peruíbe, a polícia também prendeu 5 criminosos e apreendeu 2 adolescentes depois de um trabalho de investigação que durou 1 mês. Todos esses criminosos têm ligação com o roubo e furto também de motos na cidade. Muitos deles levavam essas motos para regiões de matagal e áreas afastadas do centro da cidade, faziam o desmanche e havia inclusive motos em que o quadro da moto já estava irreconhecível. Vamos ouvir a entrevista que o delegado responsável pelas investigações deu durante a coletiva. Eu representei pela prisão temporária desses indivíduos, bem como o busca e apreensão nas residências, nos locais onde eles residem. Cumprindo esses mandados de busca e temporária, né, logramos êxito em apreender 7 armas, né, peças de motocicletas, veículos, e dentre os que nós representamos de prisão temporária, olha, tinha 2 adolescentes também que faziam parte desse grupo. Ainda nesta edição, resultado de mais uma pesquisa do Datafolha para o governo do estado. Até já. Estamos aqui no Rochdale acompanhando essa obra aqui, que é a de canalização do Braço Morto do Rio Tietê. É o maior projeto de infraestrutura de combate a cheias da história de Osasco. E um exemplo que é possível fazer a diferença na vida das pessoas que sofriam ano após ano com as enchentes. No meu governo, nós vamos fazer obras semelhantes a essa em todo o estado de São Paulo. E, além disso, antecipar as metas de universalização do saneamento básico. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Descubra uma nova forma de torcer pelo seu esporte favorito. Abra sua conta na Betano e receba até R$300 de bônus. Betano, o jogo começa agora.
Ever since day one, I know my greatest gift is you. Algumas coisas nunca mudam. Outras surgem para mudar a nossa vida. Novo Hyundai HB20. Tecnologia à frente do seu tempo. Joel Pereira de Souza está internado na UTI da Casa de Saúde de Santos e precisa de voluntários para reposição de sangue de qualquer tipo. Quem puder doar, o endereço do Banco de Sangue é Armando Salles de Oliveira, 138, no bairro Boqueirão. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. E no sábado, das 7 da manhã às 3 da tarde. O dia hoje foi bem instável. Choveu de manhã, mas o sol apareceu à tarde. A temperatura chegou aos 25 graus na Baixada e amanhã vai esquentar. Vamos ver na previsão do tempo. Amanhã o tempo fica parcialmente nublado, com previsão de chuva em alguns períodos. O dia fica quente, abafado. A máxima deve chegar aos 26 graus em São Vicente e aos 27 em Santos. Em Guarujá e em Bertioga, os termômetros devem marcar 26 e o mar fica agitado com ondas maiores de 1,5 metro próximo à costa. Amanhã os ventos vão soprar de noroeste para sudeste. As temperaturas chegam aos 27 graus em Cubatão e aos 26 em Praia Grande. Em Itanhaém e em Peruíbe, a máxima prevista é de 26 graus. No Vale do Ribeira, o sol pode aparecer pela manhã e em alguns períodos do dia ainda deve chover. As temperaturas chegam aos 28 graus em Pedro de Toledo e aos 27 em Ilha Comprida. Em Cananéia, os termômetros devem marcar 26 e 27 amanhã em Sete Barras. O Datafolha divulgou hoje a segunda pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da disputa pelo governo do estado. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece à frente do candidato do PT, Fernando Haddad. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos ver os resultados, considerando os votos totais do Datafolha, se a eleição fosse hoje. Na pesquisa que o Instituto divulgou no dia 7 de outubro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 50% das intenções de voto. Agora oscilou para 49%. Na margem de erro, tem de 47% a 51%. Fernando Haddad, do PT, tinha 40% e se manteve com 40%. Considerando a margem de erro, tem de 38% a 42% das intenções de voto. Os eleitores que pretendiam votar em branco ou anular o voto eram 6%. Agora somam 8%. Os que não souberam responder passaram de 4% na primeira pesquisa para 3% agora. Vamos ver agora os votos válidos de acordo com a pesquisa do Datafolha se a eleição fosse hoje. Esse cálculo não considera os eleitores indecisos nem os votos em branco e nulos. É assim que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 55% e agora manteve os 55% dos votos válidos. Na margem de erro, varia de 53% a 57%. Fernando Haddad, do PT, estava com 45%. Agora continua com 45%. Considerando a margem de erro, tem de 43% a 47%. O Datafolha fez 1.806 entrevistas em 74 municípios paulistas de segunda-feira até hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E a partir de amanhã, o JT2 traz as sabatinas para ouvir o que os candidatos ao governo de São Paulo vão dizer sobre o futuro do estado. Vamos ver então como foi o dia de campanha deles hoje. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou de uma série de eventos na zona norte da capital. Por volta das 11 da manhã, Tarcísio de Freitas subiu no palco montado num salão de festas na zona norte da capital. O candidato do Republicanos estava ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e de outras apoiadoras, como a senadora eleita pelo PL do Distrito Federal, Damares Alves. No começo da tarde, Tarcísio de Freitas falou com a imprensa e anunciou que, se for eleito, pretende mexer na atual estrutura da Secretaria da Segurança Pública. É necessário ter uma integração entre Comando Geral da Polícia Militar
e Diretoria-Geral da Polícia Civil, acabando com o escalão intermediário, né, com as secretarias executivas. Eu preciso do comandante-geral da PM e da Direção-Geral da Polícia Civil mais próximos do governador. Então essa é a ideia, mantendo a SSP, mas com num ambiente de integração, num ambiente de colaboração e de maior proximidade com o governo do Estado. O candidato do Republicanos também voltou a falar sobre a Cracolândia. Tarcísio de Freitas afirmou que, se vencer a eleição, vai reforçar o atendimento aos dependentes químicos e oferecer oportunidades de trabalho para eles. A gente precisa aumentar o nosso poder de triagem com centros de referência de álcool e drogas para poder encaminhar as pessoas para as várias comunidades terapêuticas que nós temos, e muitas delas não têm nenhum suporte do Estado. Então a gente tem condição de trabalhar com 400 comunidades terapêuticas. Hoje, 70 têm algum tipo de suporte. Então a gente pode ampliar muito o nosso poder de ação na recuperação do dependente químico. Tarcísio de Freitas ainda teve um compromisso de campanha hoje. Ele recebeu o apoio de Felipe Dávila, candidato derrotado à presidência pelo Partido Novo. Agora à noite, Tarcísio participa de um encontro na Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Fernando Haddad, do PT, participou de um evento religioso na capital e fez carreata no Alto Tietê. De manhã, o candidato do PT, Fernando Haddad, se encontrou com o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, em um evento em que os dois receberam apoio de líderes evangélicos num clube da capital. Em seguida, Haddad era esperado para uma carreata em Ferraz de Vasconcelos. Por volta das 11h30, os apoiadores foram avisados de que o percurso começaria sem o candidato. A carreata foi até a cidade vizinha de Poá. Pouco depois da 13h, Fernando Haddad se juntou ao grupo. Num discurso, pediu desculpas pelo atraso e destacou as prioridades para a região do Alto Tietê. Haddad disse que vai criar, caso seja eleito governador, um programa de moradia aliado à preservação ambiental. E falou ainda sobre o potencial industrial de Mogi das Cruzes. A cidade está preparada para ter novas indústrias, o que está impedindo é a guerra fiscal. São Paulo está com os impostos muito altos, Minas Gerais está com imposto baixo, o empresário opta por criar a empresa lá. Para trazer a empresa para cá, nós precisamos estimulá-las. E não há outra forma. Nós temos que compatibilizar os tributos cobrados em São Paulo com o resto do país. Aí a empresa vai preferir São Paulo, que tem a melhor logística, que tem a força de trabalho mais bem capacitada. Fernando Haddad participou de mais duas carreatas, uma em Itaquaquecetuba e outra em Guarulhos, perto do bairro Pimentas, que só terminou no fim da tarde. O candidato voltou a dizer que, caso vença a eleição, vai investir em transporte sobre trilhos para ligar as cidades do Alto Tietê à capital. Lá em Mogi nós temos uma estação prevista e mais uma estação prevista. Em Guarulhos nós queremos chegar em Bom Sucesso e no bairro do Pimentas, né? Nós já temos a chegada mais ou menos no aeroporto, mas nós precisamos estender aquela linha. A seguir, o pai do Luan, morto há 7 anos por causa de um celular, reencontrou com socorristas que tentaram salvar o filho. Eu quero assumir com você um compromisso. Dou minha palavra de que, ao seu lado, eu vou corrigir o que está mal, mas preservar absolutamente todas as suas conquistas. Aprendi com o meu passado. Tenho experiência e confiança no futuro. No meu governo, seremos eu e você. Sem interferências, sem amarras. Palavra de honra. Peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. E vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize e concorra a R$500 mil no sorteio especial de outubro, mês da poupança, e a R$1 milhão em dezembro. Hoje faz 7 anos que Luan Oshiro perdeu a vida por causa de um celular em Santos. O pai do jovem reencontrou os socorristas que tentaram salvar o filho na base do SAMU e aproveitou para alertar sobre as consequências dos trotes passados ao serviço de urgência. Desde que o filho foi morto, Paulo Oshiro também faz campanhas contra a receptação. São iniciativas para que o crime não caia no esquecimento e sirva de reflexão para todos.
Daniel Alves, condutor socorrista, Luiz Carlos dos Santos, enfermeiro. E junto deles, um pai que perdeu o filho assassinado há 7 anos. No dia 19 de outubro de 2015, o Daniel e o Luiz estavam na equipe do SAMU que atendeu Luan Oshiro, de apenas 18 anos, logo depois que o jovem foi baleado. Eu lembro que foi por volta de 1h da manhã, a gente estava indo para um outro afogamento, por incrível que pareça, um atendimento na praia, 1h da manhã, um afogamento. Só que desviaram a gente para esse atendimento que era muito próximo aqui da base, cerca de 40 segundos. A gente chegou imediato lá, ainda encontramos o rapaz com vida, colocamos na ambulância, de pronto o enfermeiro Luiz pegou acesso, o nosso médico que hoje não está mais entubou. E eu lembro que eu fiquei nas compressões cardíacas, né? Levamos ele com vida para o PA Central, que era a nossa referência. Conseguimos ainda fazer alguma intervenção, mas infelizmente o ferimento foi fatal. Deve ter pego algum vaso calibroso, que ocasionou uma hemorragia grave, o que ficou com a situação, o trauma incompatível realmente com a vida. Infelizmente o meu filho não resistiu. Mas o trabalho do SAMU de estar presente, de estar naquele momento e segurar a mão do meu filho, foi muito importante. Após uma festa, Luan esperava o ônibus com 2 amigas num ponto na Avenida Francisco Glicério, quando os bandidos chegaram e anunciaram o assalto. Luan foi morto com um tiro. É uma cena que não sai da minha cabeça. Quando eu vi o meu filho ali, eu saí para ver as meninas que acompanhavam o Luan também e a viatura do SAMU estava parada. E esses caras estavam sentados na roda, encostados de cabeça baixa e sem forças para levantar. E eu lembro que um ainda falou assim, nós fizemos o possível. E eu em nenhum momento tive dúvidas que eles fizeram. E isso ficou marcado muito na minha cabeça. Esse encontro a gente vem protelando há um tempo e hoje, graças aos amigos, né, a gente conseguiu se encontrar e eu consegui abraçá-las e agradecer. O encontro foi na própria base do SAMU, onde a equipe saiu naquela madrugada. Tanto Daniel quanto Luiz têm pelo menos 10 anos de carreira. E apesar de toda a experiência, esse foi um dos casos que mais marcaram a vida profissional desses socorristas. Como pai também tenho uma filha pequena e me coloquei na posição do pai, né? Perder um filho tão jovem é difícil. Essa hora que o pai do rapaz chegou no local, Paulo, e a gente fica assim sem ação, porque a gente quer confortar, mas a gente se coloca no lugar também de uma certa forma. E o que a gente pode fazer é dar um abraço, né, uma palavra. E eu fico muito feliz dele ter vindo aqui hoje, ter esse reconhecimento e a gente poder dar um abraço nele. E a gente se sente realmente gratificado. O abraço do pai vai além da gratidão pela tentativa deles em salvar a vida do filho. Paulo quer chamar a atenção sobre o trabalho do SAMU. É que em todos os casos atendidos pelas equipes, qualquer segundo pode fazer diferença. Um trabalho importantíssimo, aliás, um trabalho sagrado, que é o trabalho de salvar vidas. Já há um tempo eu venho pensando nesse encontro, né, com o pessoal do SAMU que teve, né, o atendimento, que fez o atendimento ao Luan há 7 anos atrás. E algumas semanas atrás eu vi uma matéria falando sobre os trotes, né, que passam para o SAMU. As pessoas acham que não é crime, passar trotes também é. Além disso, desde a morte do filho, Paulo Oshiro luta para que as pessoas tenham consciência sobre o que está por trás da compra de produtos de origem duvidosa. A campanha Luan Vive alerta: aquele celular sem nota, com um preço bem mais baixo do que é oferecido para você, pode ter sido pago com a vida de alguém. A gente fala sobre a receptação, suas consequências, né? Porque muita gente não entende que comprar um produto roubado é crime. Que as pessoas entendam, não foi eu quem roubou, mas você adquiriu, você, né, fez com que você impulsionou, você fez com que o ladrão novamente, né, saísse para roubar, já que ele obteve sucesso na venda de um produto.
aprendi com esse tempo todo, né? Hoje, marcando o 7º ano da partida do Luan, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai tentando amenizar certas situações. Não adianta eu sentir todas as dores do meu filho, que isso não vai trazê-lo de volta. Mas que todas as ações inspiradas pelo Luan sejam contínuas, né? Que a gente consiga levar adiante. E isso que me inspira, né? E isso que me faz continuar. Muita força para o Paulo. E depois de muita dedicação para escrever um livro, quando chega a noite de autógrafos, o escritor pode, enfim, ver a conclusão da sua obra. E em Praia Grande, crianças da rede pública podem ter esse momento de reconhecimento pelo trabalho que realizaram. O Mozart Dias conta os detalhes dessa história. Boa noite, Mozart. Boa noite, Melissa. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente no JT2. É uma história muito bonita, viu? São 134 autores entre 6 e 12 anos. E esse projeto é um projeto que está comemorando 8 anos e mesmo na pandemia o projeto não acabou. Pelo contrário, ele continuou. Eles produziram 2 e-books em 2020 e em 2021. Esse ano de 2022 é muito especial, é a retomada. Retomada por quê? Porque eles estão vindo para o teatro. Antes da noite de autógrafo tem apresentações desses autores. É dança, é também canto, show de talentos e todas essas apresentações acontecem daqui a pouco, por volta das 7h30 da noite. Logo depois delas, começa aí a noite de autógrafos. Os vão estar disponíveis para autografar o livro que eles estão produzindo. O concurso literário ele começou uns meses atrás e eles tinham que produzir um texto e também uma imagem, né, uma ilustração. E aí as melhores histórias elas foram selecionadas. Eles passaram também por algumas oficinas e também por algumas atividades para sim produzirem esse texto e essa ilustração. Então hoje esses alunos vão estar aqui fazendo esses autógrafos para as famílias que já vieram para o teatro, já estão lotando o teatro, um pouquinho mais cedo já estavam passando o som, também fazendo a marcação ali no palco e daqui a pouco começa a festa, uma festa muito legal, muito interessante para as famílias que já estão por aqui. É com você, Melissa. Obrigada, Mozart, pelas informações. Ideia bacana de estímulo à leitura em Praia Grande. O JT2 terminou, mas eu volto no intervalo de travessia com o resumo do dia. Uma boa noite para você e até já. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. 30 anos ao seu lado, cuidando de você. E Sicredi e você. É parceria de sucesso para prosperar e vencer.